Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 21, texto bíblico diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme aos padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Que nesse tempo de oração você peça ao Senhor para falar contigo por meio do texto bíblico, peça para que o Senhor transforme o seu coração, a sua mente, para que a cada dia mais você fique parecido com o Senhor Jesus. Aproveite essa oportunidade que nós estamos aqui reunidos para pedir ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Pai, nós queremos expressar a nossa alegria por estarmos aqui essa noite. Nós te louvamos porque temos a certeza que cada um de nós que estamos aqui foi trazido pelo Teu Espírito. Nós, pela nossa própria iniciativa, pela nossa vontade carnal, nós talvez estaríamos em outro lugar. Mas se o Senhor nos trouxe aqui essa noite, ó Pai, nós te pedimos que o recado que o Senhor tem para a nossa vida seja compreensível para nós. Mais do que isso, ó Pai, que nós possamos não só compreender a Tua Palavra, mas que a Tua Palavra, através da ação do Teu Espírito Santo em nós, produza, Senhor, as devidas transformações, produza, Senhor, as conversões necessárias. Enfim, ó Pai, que nós tenhamos de fato uma noite maravilhosa na Tua presença, sendo abençoados pelo Senhor e transformados por Ti. Pai, que o meditar do nosso coração, que o falar dos nossos lábios possam ser agradáveis ao Senhor nesse instante. E que de fato, ó Pai, nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo e transformados pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós queremos dar início à nossa reflexão, passando para a igreja um vídeo
Esse vídeo vai servir também como apoio para aquilo que nós temos para conversar nessa noite. Então, também queria pedir a sua atenção para que preste então, ou melhor, fique concentrado, preste atenção naquilo que os irmãos assistirão nesse momento. Tente pegar aí os maiores detalhes possíveis que você conseguir nesse vídeo, Então vamos passar aí o vídeo nesse instante. Ok, esse vídeo representa, na verdade, uma reportagem do jornal Washington Post. Esse jornal quis fazer um experimento social, e para que eles fizessem esse experimento social, eles convidaram um dos maiores violinistas do mundo da atualidade, chamado Joshua Bell. E é interessante que eles foram fazer esse experimento social numa estação de metrô. Por isso o barulho ali que você ouve ao fundo, dos trens ou do metrô passando, e as pessoas agitadas correndo. E ali eles fizeram esse experimento social de 45 minutos. Durante 45 minutos, Joshua Bell tocou o seu repertório, ou parte do seu repertório, composto por 6 músicas, entre os compositores mais famosos da música clássica, como Bach, Schubert e outros compositores que escrevem para violino. E é interessante que ao longo desses 45 minutos, e os irmãos puderam reparar, se prestaram atenção no vídeo, apenas 7 pessoas, vou repetir, apenas 7 pessoas pararam para ouvir alguns segundos aquilo que Joshua Bell estava tocando no seu violino. Eles contabilizaram que dentre essas 27 pessoas, ou melhor, 7 pessoas, eu disse 27, mas foram 7 pessoas, 7 pessoas que pararam para ouvir. E dessas 7 pessoas, apenas uma conhecia Joshua Bell. E eles também contabilizaram a quantidade de pessoas que passaram por ali nesses 45 minutos. Foram mais de 1.000 pessoas que passaram ali. Dessas 1.000 pessoas, apenas 7 pararam para ouvir Joshua Bell. Além disso, vocês perceberam que algumas pessoas passaram e jogaram umas moedinhas dentro do suporte ali, do case do violino. Ele arrecadou naquele dia $37,17. Mas eu queria deixar para vocês 2 detalhes que talvez a gente não consiga perceber nesse vídeo, se a gente não conhecer um pouco mais a história de Joshua Bell.
Em primeiro lugar, como eu disse, ele é um dos violinistas mais especiais e maiores que nós temos na atualidade. Muitas pessoas saem de outros países para verem Joshua Bell entoar os seus cânticos, hinos, a música sacra do seu violino. E o ingresso do show de Joshua Bell, que tem 50 minutos, custa $100. $100, mais ou menos R$ 650. E naqueles 45 minutos de metrô, ele arrecadou apenas $37, e apenas 7 pessoas pararam para ouvir alguns segundos ele tocando, quando ele toca, nos seus musicais, nas suas apresentações, ele lota teatros, e as pessoas têm que pagar no mínimo $100 para escutar 50 minutos do seu violino. Outro detalhe interessante é que o instrumento de Joshua Bell é um Stradivarius, Quem conhece um pouco de violino sabe que é o violino mais importante do mundo, a melhor marca de violino que tem, o violino mais caro, mas tem um detalhe: esse violino de Joshua Bell, Stradivarius, é de 1713, isso mesmo, 1713. Um dos violinos mais antigos que se tem notícia e que custa mais de $3 milhões. Ele estava tocando um violino de mais de $3 milhões. E mesmo assim, as pessoas apressadas no seu dia a dia, na correria da vida, não pararam para ouvir um dos maiores violinistas, com um dos melhores instrumentos já fabricados, para ouvir a música que ele tinha para oferecer. Esse experimento teve vários motivos, vários propósitos que queria responder, mas o principal propósito era que as pessoas têm dificuldade de, no seu dia a dia, no seu cotidiano, perceberem, valorizarem aquilo que é belo e aquilo que é bom. E isso fica muito claro, no vídeo, que as pessoas, na correria do dia a dia, elas não conseguem valorizar aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato é belo, daquilo que de fato é importante para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A correria nos impede de ver as coisas que realmente são importantes. E é interessante, meus irmãos, que quando nós chegamos em Romanos capítulo 12, eu imagino que o apóstolo Paulo tem atenção, ou ele tenciona falar a respeito disso conosco. Muitas vezes nós não conseguimos parar, não conseguimos apreciar e não conseguimos responder de maneira afirmativa à beleza da graça de Deus na nossa vida. Nós já estamos aqui no capítulo 12, já estudamos e refletimos em 11 capítulos dessa carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo já trabalhou conosco diferentes doutrinas: justificação, a ira de Deus, o Estado de Israel, como Israel se relaciona com a salvação, como a justiça de Deus também é universal, assim como o pecado é universal, e todas essas doutrinas debaixo da doutrina maior, que é a doutrina da graça. E mesmo assim, a gente estudando a respeito da carta de Paulo aos Romanos, e como a gente às vezes vive também, estudando e ouvindo pregações e mensagens a respeito da carta de Paulo aos Romanos, mesmo assim a gente não consegue parar, refletir, apreciar e responder de maneira afirmativa, de maneira condizente à grandeza da graça de Deus na nossa vida. E é por isso que nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu queria perguntar para você: o que você tem feito com a graça de Deus na sua vida? E mais do que isso, o que a graça de Deus tem feito na sua vida? Essas são perguntas que esse texto, trabalha. Na verdade, o apóstolo Paulo pensa em responder a nós essa noite. Aliás, a partir agora do capítulo 12. E eu queria sugerir a você que, se você não sabe o que tem feito com a graça de Deus, e não sabe o que a graça de Deus pode fazer por você, que você prestasse atenção naquilo que o apóstolo Paulo tem a nos dizer essa noite. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que quando nós conhecemos e apreciamos e respondemos à graça de Deus, nós então temos uma vida de entrega total. Vou repetir: quando a graça de Deus nos encontra, quando a gente entende a beleza, a grandeza da graça de Deus na nossa vida, nós temos uma vida de entrega total. Estou frisando isso porque muitas vezes o que acontece conosco é uma entrega parcial. Mas o texto vai fazer com que a gente entenda, na fala de Paulo, que nós precisamos, à luz dessa graça maravilhosa de Deus, termos uma entrega total. O teólogo e pastor John Knox, ele vai dizer que o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos
é um ponto de virada dentro da carta. Isso porque até o capítulo de número 11, Paulo está trabalhando questões mais teóricas, mais doutrinárias, aprofundando os seus pensamentos na teologia, mas ele também vai dizer que os pés de John Knox, ou melhor, os pés de Paulo, John Knox está dizendo isso, não saem voando por ali, mas os pés dele estão firmes no chão, porque ele entende que toda essa elucubração, esse pensamento teológico, ele só tem sentido quando ele entra e participa da vida das pessoas. O que John Knox está querendo dizer aqui é que nós estamos diante de um ponto de virada onde a gente pega a teoria que Paulo trabalhou até aqui e começa a praticá-la na nossa vida. Então, a partir do capítulo 12 de Romanos, nós não só entendemos a graça de Deus à luz dos capítulos anteriores, mas também entendemos como essa graça deve ser uma graça que é colocada em prática através das nossas vidas. Por isso, nós começamos a responder aquilo que nós devemos fazer com a graça e aquilo que a graça faz conosco. E a principal coisa que ele coloca aqui, logo no começo dos 2 primeiros versículos, é que essa graça maravilhosa, essa misericórdia que encontra a nossa vida, ela nos leva a um sacrifício vivo, um sacrifício agradável, um sacrifício santo diante de Deus. E quando Paulo usa essa palavra sacrifício, ele sabe que é uma palavra que é muito familiar, tanto dos judeus, quanto também dos gentios, porque a maioria das religiões, naquela época do primeiro século, estavam familiarizadas com o sacrifício de animais dentro dos seus cultos. Nós conhecemos dentro do judaísmo, os judeus levando até o templo para sacrificar os animais como forma de propiciação dos seus pecados, ou como forma de remissão dos seus pecados. Mas algo interessante acontece aqui. Paulo não está dizendo que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício morto. E olha que diferença que isso faz quando a gente entende aquilo que Paulo está colocando aqui, mas ele está dizendo que o sacrifício que nós oferecemos a partir de Cristo não é mais de um animal que é colocado no altar e ali é morto e o sangue serve para remir o pecado, mas nós nos oferecemos como sacrifícios vivos diante de Deus. Isso significa que Paulo está ensinando aos cristãos daquela época que uma vez que a graça de Deus nos encontra, nós passamos a viver diante de Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, ou seja, a nossa vida em todo momento se torna então um sacrifício a Deus. Esse sacrifício a Deus, o cristianismo, como nós somos chamados, ou como é chamada a nossa religião, nos leva, na verdade, a não termos apenas rituais e cerimônias que demonstram aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, ou que referem-se ao nosso louvor, à nossa adoração, mas esse sacrifício vivo quer nos fazer entender que a nossa vida, no dia a dia, serve para glorificar a Deus em cada ato, em cada ação, em cada pensamento, em cada forma daquilo que nós vamos fazer. Nós glorificamos a Deus, nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Perceba, meus irmãos e irmãs, que quando a graça nos atinge, segundo o pensamento paulíneo que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 12, uma revolução acontece na nossa vida, porque nós não cultuamos a Deus apenas no domingo, mas passamos a ser sacrifício de Deus em tempo integral. E esse sacrifício é do nosso corpo e não apenas do nosso espírito, mas fica aqui claro que nós oferecemos a nossa vida, todas as áreas, espiritual, social, emocional, física, tudo oferecemos a Deus como forma de sacrifício a Ele. Então a primeira coisa que nós entendemos que quando a graça nos encontra, ela produz em nós sacrifício vivo, ela produz uma transformação interior que nos coloca diante de Deus em todos os momentos. Mas não só isso, quando ele fala ainda nesses 2 primeiros versículos, ele fala que esse sacrifício que é vivo, que é santo, que é agradável, ele representa o nosso culto racional. E é interessante que o culto racional não se refere também a apenas esse momento que nós vivemos aqui, porque muitos dizem que esse momento que nós vivemos aqui, dominical, deve ser racional, a gente deve entender o que está se passando aqui, mas não só aqui, meus irmãos, porque o contexto é muito maior. Paulo está dizendo que o nosso dia a dia, a gente deve ter razão para entender que o dia a dia serve para glorificar e adorar a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase se encaixa muito bem aqui, e essa frase diz que é o culto na vida e a vida no culto. Por que Deus não aceita uma vida que se entrega de maneira parcial?
Porque para Deus, uma vez que a graça revoluciona o nosso interior, nós somos transformados em sacrifícios. E esse sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, ele não acontece apenas no ambiente que nós consideramos e chamamos de igreja, mas ele acontece no nosso dia a dia, o tempo todo, e a gente usa a razão para perceber isso. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou nos meus relacionamentos, eu estou na minha casa, seja onde for, eu estou raciocinando e sabendo que aquele momento que eu estou vivendo, aquele momento é para Deus. A graça, quando nos encontra, ela age de tal maneira no nosso coração, que todo tempo vira um momento de louvor e adoração a Deus. E aí eu pergunto para você, você tem louvado a Deus no seu trabalho? Você tem louvado a Deus nos seus relacionamentos? Você tem louvado a Deus na sua casa? Você tem louvado a Deus durante as suas caminhadas? Você faz da sua vida o tempo todo, quando você se levanta, quando você se deita, você faz um culto de louvor a Deus, a sua vida? Isso é um sacrifício vivo. E Paulo vai dizer que isso só é possível, esse sacrifício santo, esse sacrifício vivo, esse sacrifício agradável, que é o culto racional, quando há uma renovação da nossa mente. E aqui eu quero usar o teólogo Tim Keller para dizer que essa renovação da mente, ela é importante para o nosso entendimento, porque segundo Tim Keller, é na mente que acontece a verdadeira batalha do cristão. Muita gente vai dizer, mas é na vida espiritual. Eu sei, meus irmãos, também na vida espiritual. Mas para que nós lutemos com o pecado que nos cerca, é na mente que no dia a dia isso acontece, porque é na mente que nós somos tentados, segundo Tim Keller, segundo o texto bíblico, a nos amoldarmos aquilo que acontece no mundo. É na mente que nós somos tentados muitas vezes a não viver o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas a vivermos de acordo com os padrões e aquilo que existe dentro do nosso mundo. É na mente que muitas vezes nós somos tentados a não viver os valores cristãos, mas vivermos os nossos próprios valores que são pregados no nosso dia a dia, na sociedade que nós vivemos. Portanto, é a mente do cristão que precisa ser renovada a fim de que ele de fato viva de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que Paulo não vai falar sobre o Espírito, ainda que o Espírito seja importante, mas ele vai dizer que o campo de batalha, para que nós possamos ser sacrifício vivo de Deus, acontece na mente. E muitas vezes a gente está enchendo a nossa mente do quê? De coisas ruins. E é por isso que a gente não consegue se renovar, e é por isso que a gente não consegue adorar a Deus o tempo todo, e é por isso que a gente não consegue fazer da nossa vida um culto agradável a Deus. Mas o tempo todo nós estamos alimentando a nossa mente com coisas perniciosas, e que muitas vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta de Deus. A grande batalha do cristão, os meus irmãos e irmãs, segundo o apóstolo Paulo, segundo Tim Keller, acontece aqui, naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos. A tentação se aninha aqui, ela vem aqui primeiro, e se a gente não luta contra ela aqui, alimentando a nossa mente com as coisas boas e agradáveis de Deus, nós nunca viveremos o sacrifício vivo que o Senhor nos pede aqui na carta de Paulo aos Romanos. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando a graça de Deus nos encontra, a primeira transformação que ela faz na nossa vida, não é só espiritual, mas é também mental. A metanoia, a transformação que acontece em nós, não é só do coração, ou do nosso espírito, ou das coisas que nós sentimos, mas também da maneira como nós pensamos. A nossa maneira de pensar se alinha à vontade de Deus, e nós não mais pensamos de acordo com as nossas próprias vontades, mas começamos a pensar como Deus pensa. E isso nós precisamos também nos perguntar essa noite: será que os meus pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus? Será que quando a graça me encontrou, eu tenho vivido de uma maneira agradável a Deus, um sacrifício santo e vivo, que é o culto racional, porque a minha mente foi renovada? Ou eu tenho dificuldade de viver esse sacrifício o tempo todo, porque a minha mente ainda está adequada e alinhada e harmonizada com as coisas lá de fora? Meus irmãos, se a gente não renovar nossa mente, pela graça de Deus, nós nunca vamos perceber a beleza do reino de Deus. Nós nunca vamos perceber o que é de fato, e não vamos responder também o que é de fato vivermos de acordo com a vontade de Deus. A proposta bíblica não é apenas de conhecimento bíblico, de conhecimento das coisas de Deus, mas essas coisas precisam transformar o que nós pensamos e como nós pensamos.
Nós precisamos olhar para a vida diferente, a gente precisa olhar para as pessoas diferentes, para os relacionamentos diferentes. Nós precisamos ter o mesmo olhar de Deus, a mesma mente do nosso Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo forma de servo. É isso que precisa acontecer em nós, um esvaziamento de quem nós somos e um enchimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Enquanto a nossa mente não estiver em Deus, nós não perceberemos a beleza da graça e não viveremos o sacrifício vivo, santo e agradável para o Senhor, que é o nosso culto racional. Mas Paulo vai além, porque ele diz que se nós conseguirmos, renovar a nossa mente, ultrapassar essa barreira, então isso também terá um benefício prático em nós e através de nós. Ele vai dizer, num segundo momento, que nós precisamos também ter uma humildade na vida comunitária. O que Paulo está querendo dizer do versículo 3 ao versículo 8 é que a graça não é apenas um benefício para nós, ela não muda apenas o nosso interior, ela não muda apenas a nossa mente, ela não faz com que a gente reconheça apenas a grandeza de Deus, ela não faz apenas que a gente se entregue totalmente ao Senhor, mas essa grandeza da graça, quando nos encontra, ela além de nos mudar, ela também nos usa para abençoar o corpo de Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui de maneira sistemática, do versículo 3 ao versículo 8, qualquer pessoa que é abençoada por Deus, que é agraciada por Deus, que recebe dom de Deus, que recebe capacitação de Deus, ela não recebe isso para a sua própria vaidade, para o seu engrandecimento, mas ela recebe isso a fim de que o corpo, a comunidade se beneficie daquilo que Deus deu para ela. É interessante que nós recebemos da parte de Deus vários dons, vários talentos, e nós até sobrevivemos através dos dons e talentos que nós temos. Nós usamos na nossa vida profissional aquilo que Deus tem nos dado para conseguirmos o pão de cada dia, mas nós nos esquecemos que essa graça do dom de Deus que Ele nos distribui, que Ele dá a todos nós, também é para ser usada como benefício em prol da comunidade. Renovação da mente, sacrifício vivo, santo e agradável, não é apenas para nós, não é apenas para se colocar no altar de Deus, mas é também para beneficiar toda a comunidade. E aqui eu quero explicar, meus irmãos, o quanto isso é profundo, porque Paulo tem uma clara visão dos seus dias, e parece que quando Paulo descreve um pouco dos seus dias, ele também está descrevendo nossos dias, porque na época de Paulo, ser um religioso era ser um religioso individualista. As pessoas não iam na igreja preocupado com o convívio comunitário. Não existia naquela época a ideia de corpo, de família. Isso era uma inovação, por exemplo, do judaísmo, que falava em algo coletivo, em algo do povo. Mas na maioria das vezes, as pessoas estavam preocupadas no seu próprio benefício, ou com o seu próprio benefício. E depois Paulo vem pregando, assim como o Novo Testamento, dizendo que aqueles que seguem a Jesus, os seus discípulos e discípulas, são chamados de corpo de Cristo. Ou seja, Paulo aqui está quebrando uma estrutura na época, que era uma estrutura de individualismo. Para as pessoas, eles recebiam os dons, os talentos, eles recebiam as bênçãos de Deus para usufruto deles. Mas Paulo vem dizer que quando a graça nos encontra, as bênçãos que nós recebemos, a graça que nós recebemos, o dom que nós recebemos, não é para nós, mas é para ser colocado a serviço da comunidade. Olha que coisa louca. Parece que nos nossos dias essa mesma mensagem cai muito bem, porque nós vivemos também dias de individualismo. Nós estamos na igreja, mas mesmo assim no dia a dia nós esquecemos o quanto os nossos dons, o quanto Deus nos deu é precioso para que o corpo cresça, para que a comunidade se desenvolva, para que as pessoas tenham acesso à graça. E é isso que a Bíblia diz quando ela diz: de graça recebei, de graça também dai. E o que nós temos feito com a graça? Perceba que eu fiz duas perguntas na introdução. O que você tem feito com a graça? E o que a graça tem feito com você? São duas coisas diferentes. Às vezes a gente sabe muito bem o que a graça tem feito conosco, mas a gente tem dificuldade de pegar essa mesma graça, beleza, grandeza, maravilhosa graça, e fazer com que essa graça seja acessível às outras pessoas através de nós. É interessante que William Barclay, um teólogo do século XX, início do século XX,
ele escreve algo muito interessante, quase usando lá aquela figura, né, dos três mosqueteiros, né, que tinha lá um que dizia assim, um por todos e todos por um, né, os irmãos que conhecem o filme dos três mosqueteiros, a história, sabe que tinha uma frase assim lá, mas um pouco diferente, ele diz assim, um para todos e todos para um. Ele entende que os versículos 3 a 8, uma vez que a pessoa conhece a graça de Deus, ela vive para o todo, mas o todo também vive para ela. E é assim que a igreja, o corpo de Cristo cresce, se desenvolve e transmite o tamanho da graça de Jesus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Se você não tem usado aquilo que Deus tem te dado para favorecer de maneira humilde a comunidade, alguém está sentindo a sua falta. É forte isso. Mas todas as vezes que nós negligenciamos a palavra de Deus, como uma quebra daquilo que Deus planejou, está acontecendo. Às vezes as igrejas não se desenvolvem, às vezes as pessoas que estão à sua volta não se desenvolvem, porque você não tem usado a graça que Deus te deu. Como é triste isso, meus irmãos. Como é triste quando a gente não entende a graça de Deus, o que ela faz em nós, mas também o poder que ela tem de fazer através de nós. Hoje é dia dos pais, né? Se os pais não aprenderem a viver, né, transmitindo a graça de Deus, como seria a vida dos seus filhos, né? Os filhos só podem ser abençoados pela graça, porque assim como a paternidade divina, muitas vezes os filhos não são merecedores, mas o pai, no seu grande amor, ele age de uma maneira graciosa para abençoar a vida do seu filho. É assim que Deus nos convida a abençoarmos a nossa comunidade de maneira humilde, de maneira que as pessoas que estão perto de nós possam ser agraciadas por Deus também. Mas existe uma terceira consequência que eu gostaria de trazer aqui para encerrarmos os demais versículos 9 a 21, que é o amor sem hipocrisia. Paulo vai dizer que quando a graça de Deus nos encontra, e essa revolução acontece em nós, e através de nós, um novo padrão, um novo estilo de vida passa a existir em nós, porque já não vivemos mais segundo os nossos próprios interesses, então há em nós também uma chave que é meio que virada, e essa chave passa a fazer com que a gente viva um amor sem hipocrisia. E meus irmãos, parece tão na moda falar amor sem hipocrisia, mas a grande verdade é que na nossa existência, muitos de nós que estamos aqui, inclusive, nunca experimentaram um amor que fosse sem hipocrisia. Porque segundo a Bíblia, o amor sem hipocrisia é aquele amor sem máscara, sem interesse por trás, mas é aquele amor que no falar, ele se encontra também no agir. É não só falar com os lábios, mas é também mostrar esse mesmo amor nas nossas ações. E eu queria que você começasse a pensar agora se você tem sido alvo desse amor, e mais do que isso, você também tem praticado esse amor. Mais uma vez me refiro ao Dia dos Pais, né? Quantos pais dizem amar os seus filhos, mas quantos pais de verdade demonstram aos seus filhos o seu grande amor? Tem diferença ou não tem? Existe uma grande diferença. Quero que você pense nos seus relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que dizem com seus lábios para você, eu te amo? Mas quantas dessas pessoas verdadeiramente você pode dizer que elas têm gestos, atitudes, ações de amor para com você? Toda pessoa que diz eu te amo para você, vive esse amor? De fato demonstra isso? O apóstolo Paulo vai dizer que quando a graça de Deus nos encontra, primeiro a gente conhece esse amor sem hipocrisia da parte de Jesus, porque Ele sendo Deus, se entregou na cruz, sem pedir para você absolutamente nada para que você fosse salvo, apenas que você creia. Ele demonstra esse amor nos primeiros 11 capítulos, dizendo, Jesus é a maior prova de um amor sem hipocrisia, porque o que Jesus falava, Jesus praticava. Ele dizia, eu amo os meus discípulos, e eu dou a vida pelos meus discípulos, e dou a minha vida de maneira espontânea, ninguém me tira a vida, eu a dou de maneira voluntária. Esse é o amor sem hipocrisia, o amor que surge no coração, vai para a boca, mas também vai para os outros membros do corpo, porque ele se mostra através das ações. Será que esse amor também tem norteado a nossa vida? Será que esse mesmo amor faz com que a gente olhe para as pessoas que nós temos relacionamento, e o nosso amor não seja apenas de palavra, mas de fato e de verdade, como diz o apóstolo João na primeira carta de João?
E se isso de fato é uma verdade na nossa vida, se a gente consegue também transpor essa barreira do amor sem hipocrisia, o que vai acontecer então, segundo o apóstolo Paulo? Aí vai acontecer algo novo, que jamais foi visto na humanidade, na história da humanidade, mas ela começa a surgir, assim como surgiu em Jesus, surgiu também nos discípulos de Jesus, e podem surgir também em nós. E quando Paulo diz a respeito desse amor sem hipocrisia, que começa a nortear a nossa vida, surge a partir dele então que nós chamamos de uma nova ética, chamada ética cristã. Porque se os irmãos repararem, nós vivemos uma ética nos nossos dias, nós temos leis nos nossos dias, nós sabemos o que significa ética e moral. A gente talvez não saiba explicar muito, porque é meio confuso, mas a gente sabe viver isso, a gente sabe como que é a ética desse mundo, mas Jesus não está nos chamando para uma mesma ética que o mundo nos oferece, mas Jesus o que ele está fazendo aqui é nos chamando para uma ética que é superior, que é melhor, que vai além. E aqui eu queria novamente ler com vocês os versículos finais desse capítulo de número 12, para que os irmãos percebam que aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós é algo totalmente diferente daquilo que tem acontecido nos nossos dias. Então, mais uma vez, vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 21. Será que dá aí para pôr aí? Eu sei que vai dar um trabalhinho, né? Mas para que os irmãos possam acompanhar, Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo de número 21. Vamos lá. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aí já tem uma problemática para as nossas realidades, né? Como assim odiar o mal? Se na maioria das vezes nós somos ensinados e fomos criados a nos apegar ao mal. Porque veja, a maioria dos vídeos que a gente vê, a maioria dos filmes que a gente assiste, a maioria das novelas que a gente está vendo aí, elas pregam que se a gente receber algum mal, o que a gente tem que fazer? Pagar com o mal, é a tal da vingança, se vingue do outro. Então veja, a nova ética é diferente, você não paga mal com mal, mas paga o mal com o bem. Seguindo, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quem é que gosta nos nossos dias de honrar os outros? Na maioria das vezes nós queremos nos auto-honrar. Não, eu que preciso do reconhecimento, eu que sou bom. As pessoas têm que ver o que eu mereço. Seguindo, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pode seguindo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Oxe, paciente na tribulação? Quem consegue? Perseverante na oração? Quem é que faz? Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Não está falando nem de fora da igreja, dentro da igreja. Será que a gente consegue suprir as necessidades dos nossos irmãos e irmãs na nossa ética? Pratiquem a hospitalidade, né? Hoje em dia, se a pessoa tocar a campainha da nossa casa, a gente procura se esconder, para a gente não atender, porque vai que a pessoa está ali para pedir alguma coisa, ou para reclamar a respeito de uma coisa. Então a gente não quer hospedar ninguém, a gente não quer receber ninguém. A cada dia mais a gente quer viver isolado. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Pode passar. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Como é difícil chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. No Brasil, vivemos em paz, certo? Certo? Com todas as pessoas, certo? Nada nos separa, nada tira a nossa paz, não é mesmo? Essa ética cristã está bem empregada entre nós. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Será que tem gente fazendo justiça com as próprias mãos? Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tem fome, ou tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E para terminar, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa ética baseada no amor sem hipocrisia, ela só nos é possível, meus irmãos, se acontecer
uma renovação da mente. Porque a grande verdade é o que nós temos visto no dia a dia, mesmo em meio aos cristãos, é uma ética mundana, uma ética egoísta, uma ética que não tem paz. Pelo contrário, é uma ética que busca o confronto, a intolerância, uma ética que não olha para o inimigo como um alvo do amor de Deus, mas olha para o inimigo como de fato um inimigo a ser derrotado. O nosso desejo, a nossa ânsia, muitas vezes, é pagar o mal com o mal. E isso acontece em nós, meus irmãos e irmãs, porque na maioria das vezes, não houve uma revolução ou uma renovação na nossa mente. Para terminar, quero deixar essa frase com os irmãos para lembrarmos do nosso primeiro vídeo, que diz: quanto mais ouvirmos, vermos e sentirmos os acordes da sintonia belíssima da graça de Deus, mais afinaremos a nossa vida com a vontade de Deus nesse mundo. Tim Keller tem uma ilustração que é interessante, da onde eu pensei essa frase. Ele diz que a igreja se parece com uma orquestra, mas o grande problema é que nessa orquestra Deus tem dado dons maravilhosos a todos os músicos, mas cada músico dessa orquestra não deseja afinar o seu instrumento de acordo com o instrumento do irmão que está do lado, mas cada um quer afinar o seu instrumento no seu próprio tom. Ainda que os instrumentos estejam afinados, quando essa orquestra toca, fica horrível, porque cada um desejou afinar o seu instrumento, aquilo que Deus lhe deu, da própria cabeça, da própria maneira. Agora, quando a graça de Deus nos encontra, nós partimos para pensar a mesma coisa, temos o mesmo objetivo, vivemos para o mesmo Senhor, afinamos a nossa vida e os nossos instrumentos da mesma forma, a fim de que a glória não seja nossa, mas a glória seja do Senhor Jesus. Se você entende a orquestra de Deus, os acordes que Deus tem nos dado, a partitura da música superior que Deus tem nos dado, eu queria convidar você nessa noite a afinar a sua vida com a vontade de Deus, a renovar a sua mente de acordo com a graça de Deus, para que você também se entregue como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, e que isso surta também efeito na vida daquelas pessoas que convivem com você, e que você viva a ética do reino de Deus, que é de fato um amor sem hipocrisia. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você consiga no seu dia a dia, no cotidiano, perceber a beleza da graça de Deus, e que você não passe, sem perceber as notas belíssimas que Deus tem dado nesse mundo, para salvar as pessoas, para salvar você, para usar você, para também muitas outras pessoas conhecê-lo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu queria chamar então agora o Pedro, o Sidney, para vir até a frente. Eles prepararam uma canção para o Dia dos Pais, uma canção à moda paranaense, a moda caipira, da música sertaneja. E eu queria que essa música também, de alguma forma, acarinhasse, a todos os pais que aqui estão presentes, que juntamente com a mensagem, vocês saiam daqui mais inspirados, mais motivados a serem aí uma grande bênção, na vida dos seus filhos, das suas filhas, e que todos nós aqui também possamos dar sempre belos acordes da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então os nossos irmãos vão se preparar aqui à frente, e eles vão então cantar essa canção para ir homenagear, os nossos pais que aqui estão presentes.
Antes da nossa apresentação, eu quero agradecer ao meu amigo, irmão Sidney, que bondosamente aceitou o convite para estar aqui comigo, ajudando nessa apresentação da música. Eu canto na Igreja Católica também faz muito tempo. O Pedro vive me convidando faz muito tempo também. Mas a gente tem muita correria com a igreja também. Eu quero dizer para vocês que Deus me cuidou desde pequenininho. Não entendo por que eu não conhecia. Sabe, eu passei por tantas coisas que Deus nunca deixou crescer. Então nós vamos cantar. Querido, enxugue as lágrimas do rosto, porque papai, que você chora tão sozinho, me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, seu filho é que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste, porque é que está chorando. Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu velho pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre a seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança, a sua grande esperança era me ver homem formado. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu, a sua voz quase que não se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saibas que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seus tempos, sou seus passos, sou sua luz, sou seus braços, sou seu filho idolatrado. Coisa boa a gente ter um privilégio assim, né, de uma dupla como essa, né, para nos agraciar nessa noite do Dia dos Pais. Que você, meu irmão, se sinta aí, né, prestigiado, que você saia daqui sabedor que nós, né, as mulheres, os filhos, as filhas, reconhecemos, né, todo o sacrifício dedicado a nós, né, e que Deus possa dar, né, muito mais a cada um de vocês, fortalecer, para que vocês continuem aí sempre animados, fortalecidos no Senhor, para continuar exercendo, né, essa função maravilhosa que é a paternidade. Eu queria, nesse instante, para nós terminarmos, né, também o nosso culto de hoje, chamar todos os pais que estão aqui presentes até a frente. Todos os pais, por favor, venham aqui à frente. Até os que têm vergonha, venham à frente, pode vir.
tem problema. Está tudo em casa aqui, né? Então, todos os pais aqui na frente. Isso. Isso, todos os papais aqui na frente. Nós queremos agradecer pela sua vida, né, por aquilo que Deus tem feito em você, através de você. Nós temos aqui uma lembrancinha para entregar. Vou chamar aqui as pré-teens, as adolescentes. Também tem um adolescente aqui, um pré-adolescente. Vem aqui, vamos entregar aqui para todos os pais algo para adoçar a vida de vocês. Apenas uma lembrança, mas para que vocês saibam aí, né, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Pode. Então vai, pega. Isso, vamos entregando. Isso. Todos os pais vieram? Ok? Isso, então vamos entregando lá para o papai. Obrigado. Vamos juntando ali, ó, meus irmãos. Acho que alguém vai querer fotografar. Então todos os papais aí receberam um presentinho. Isso. Receberam? Todo mundo? Isso. Tenta apertar mais aqui, meus irmãos, para não sair ali os demais. 2 para mim? Obrigado. Já vou botar no bolso aqui para ninguém tomar, né? Muito bem. Eu queria convidar os irmãos, as irmãs, né, que estão aqui, os irmãos, filhos que estão a ficar em pé, convidar a Neuza para vir até a frente. Ela vai orar, né, pelo Dia dos Pais. E depois nós vamos impetrar a bênção, né? E aí eu convido também os filhos, as filhas, né, as esposas que estão aqui a estenderem também as suas mãos aqui à frente para nós abençoarmos os pais da nossa igreja. Vamos orar então com a nossa irmã Neuza. Obrigado, Deus, nosso Pai maravilhoso. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pai, ó Pai, essa noite aqui, Senhor. Muito obrigado, porque, Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um, mas eu te suplico, em nome do teu Filho amado Jesus, que tu continue com a tua mão santa e poderosa, Senhor, sobre a vida de cada pai, abençoando no seu lar, dando sabedoria divina no seu trabalho, que eles sintam sempre a tua presença, Senhor, direcionando os seus pensamentos, a sua vida, o seu coração, em que em tudo, Senhor, eles possam ser ricamente, grandemente, poderosamente abençoados por Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que não vieram também, para que onde eles estejam também recebendo a Tua bênção. E mais uma vez, Senhor, do fundo do meu coração, de todo o meu coração, ó Pai, eu te agradeço pela vida de cada pai. Por Jesus, teu Filho amado, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Que Deus abençoe cada pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar então as nossas mãos, minhas irmãs, os irmãos. Direcione aqui para os nossos irmãos, vamos abençoar junto os nossos pais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de vocês, meus irmãos, pais, nessa noite, sobre todos os pais do nosso país, sobre a vida de cada família aqui representada, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir então os nossos papais, né? Que Deus os abençoe. E eu quero também dedicar a você aí uma boa semana. Deus abençoe você, que você possa estar conosco aí numa próxima vez, e pedir para os pais ficarem aqui, que eu acho que vai tirar uma foto oficial. Antes da despedida, antes de vocês irem para casa, eu sei que está frio, todo mundo quer ir para casa logo para se esquentar, mas nós também, com as nossas irmãs da igreja, queremos agradecer aos pais aqui presentes, e nós fizemos uma simples homenagem para vocês também, uma forma de agradecimento,
por tudo que vocês têm feito por nós, tudo que vocês representam também para a vida da nossa igreja. Então, eu queria pedir para que vocês não fossem embora por enquanto, mas que vocês se direcionassem ao salão social, porque lá também vai ter um momento de comunhão para celebrar esse Dia dos Pais. Então, eu queria pedir para as nossas irmãs, né, e aos pais, principalmente, para irem para o salão social, e lá nós teremos mais um momento de comunhão.